Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta. Estamos na programação normal agora, finalmente retornando aqui para escrever. Bom, não tecnicamente escrever, né? Porque agora a gente tem que planejar um livro novo. E o que é planejar um livro novo? É estruturar tudo desde o começo, criar o personagem, o plot, a premissa. Quem viu o vlog da semana passada, vocês sabem que eu já fiz brevemente uma premissa, fiz ali um resumo para apresentar para minha gente. Ela gostou, deu algumas ideias, algumas dicas para melhorar o plot, então é algo que eu vou trabalhar bastante aí essa semana para desenvolver mais. Vou utilizar o projeto geral, que é aquele que eu criei durante o projeto F, para trabalhar bem toda essa estrutura, todo esse esqueleto da história. Então assim, eu tô bem empolgada para começar o enredo, mas a gente não pode começar um enredo se a gente não definir primeiramente como vamos chamar essa nova sequência de vlogs. Porque assim, tudo bem que nós temos aí o nome dado para os vlogs de modo geral, que é o Pausa Dramática, mas todos os vlogs tem ali o nosso projetinho específico, a nossa playlist para qual que a gente está trabalhando. Para quem quiser assistir todos os vlogs, não se perca, não confunda um trabalho com o outro. Então vamos dar nomes aos bois, na verdade. E o nome desse projeto eu defini, não é o título dele, é realmente um nome para nós conversarmos sobre, e ele é o projeto Ignis, isso mesmo. Tem muitos significados aí em Ignis, que eu não vou falar para vocês, porque senão vai dar muitos spoilers, mas assim, é uma palavra que eu acho que tem um significado muito forte, que traz bastante do livro, do enredo aí que eu estou planejando. Então assim, gente, vou falar um pouquinho sobre o que é o livro, né? O que eu estou trazendo, o que eu quero trazer nessa história. Bom, basicamente o que eu quero para o meu próximo trabalho grande, né, como foi o Projeto F, é trabalhar em algo sobrenatural. Sobrenatural é um gênero que eu não exploro tanto, não explorei tanto no suspense, né? Então assim, eu sempre fui muito de suspense psicológico, trabalhei pouco sobrenatural e tô com vontade de fazer isso, tô com vontade de me desafiar nesse subgênero. Então, a minha ideia é o quê? Com esse trabalho menor aí para a Amazon, é que eu crio uma afinidade, a princípio, com o subgênero, antes de realmente me aventurar em um livro maior, em um livro grande para agência. Então, realmente ter esse contato, criar essa intimidade com algo que eu não estou tão habituada. Bom, basicamente, então, essa é a minha intenção com esse trabalho, né? Além, obviamente, de levar ele para a Amazon, para que vocês conheçam mais a minha escrita, para que a gente tenha, assim, essa troca, que vocês também me tragam feedback sobre o que estão achando do meu trabalho. Enfim, muitas coisas, né, gente? Muitas coisas, eu espero muitas coisas. Tenho muitos desejos, né? Então, é isso. De modo geral, o enredo que eu quero, ele é basicamente uma releitura de algo que eu escrevi há muito tempo. Então, assim, eu escrevi há alguns anos um conto sobrenatural. E que é uma releitura de um folclore, né? Uma criatura do nosso folclore. Então, assim, eu quero muito, e gosto muito desse conto, mas eu quero muito trazer um olhar da Fran de hoje pra ele. Então eu quero explorar mais a ideia original dele e trazer mais esse frescor, no caso, todos os estudos, todo o amadurecimento que eu tive ao longo dos anos nessa nova obra. Então a ideia é essa, é realmente fazer uma releitura de um conto que eu escrevi, que também é uma releitura de uma criatura aí do nosso folclore. Basicamente é isso. Então temos aí um suspense sobrenatural, uma releitura que trabalha o folclore brasileiro. Eu acho que é isso, assim, que eu posso falar, pra não estragar a surpresa também. E... eu acho que é isso, assim, não vou me alongar muito mais. Tá bom? Então, cafezinho na mão, sendo bem sincera, o meu café, gente... Olha essa caneca que perfeita. Eu ganhei de aniversário. E tem gatinhos. E eu amo gatinhos. Infelizmente o café tá quase acabando, porque eu estava trabalhando em outras coisas antes de começar a gravar o vlog. Então, né, bora lá, mas com o café pela metade, infelizmente. Vamos lá? Bom, gente, vamos começar aqui. Eu abri o meu projeto. Como eu disse, eu tenho basicamente ali só a premissa. Eu preciso desembolar algumas coisas e não sei exatamente por onde começar ainda. Esse é um projeto um pouco diferente,
do Projeto F, porque assim, o Projeto F, quando eu trabalhei nele, ele já estava na sua terceira versão, então eu conhecia muito sobre a proposta que eu queria trazer para ele, né? Só que esse não, ele ainda é muito cru, eu ainda não sei exatamente o que eu quero, tenho algo muito vago sobre o que estou procurando para este enredo. Então assim, eu não sei exatamente como começar a planejar ele, como eu vou fazer isso, né? Então eu acho que pensando aqui, eu acho que eu tenho que definir quem são os principais personagens, é importante, porque tendo essa visão, como é uma história mais curta, não dá pra ter muitos personagens. A minha ideia é ficar abaixo de 30 mil palavras. Então não dá realmente pra explorar muitos personagens ao mesmo tempo, ideal que fique algo mais sucinto. Então talvez desbravar um pouco os personagens e a conexão entre eles, eu consiga ter uma visão melhor sobre o que estou procurando para este enredo, consiga explorar melhor esta premissa. Então vamos começar assim, vamos trabalhar mais os personagens hoje. Vou começar então, primeiro fazendo o cálculo de quantas palavras mais ou menos eu quero para esse projeto, quanto que eu teria que dividir aí entre capítulos, e a gente já tem uma boa ideia do tamanho dele, do tamanho que ele vai ficar, e daí a gente já passa para os personagens. Se der, vamos tentar trabalhar pelo menos um dos personagens hoje. E é isso aí, vamos lá. Bom, gente, eu consegui definir hoje, né, no trabalho de hoje, a necessidade moral e psicológica do herói, então, da nossa protagonista. Consegui definir também a fraqueza, né, dela, né, os seus defeitos também. E um pouco do resumo da história dela, né, quem é ela, quem é a nossa protagonista aí, quais são os desafios dela. Não consegui avançar muito mais do que isso. Aqui, né, no projeto geral, realmente é um trabalho um pouco mais minucioso, um trabalho mais detalhado, porque é o escopo do projeto, né? É o escopo do livro, é onde eu vou colocar tudo que eu desejo, o que eu prevejo para o livro. Eu até fiz um multiverso recentemente, em que um autor, o Mark Miller, ele fala que ele trabalha muito nesse escopo, assim, do livro dele, ao ponto de ser tão detalhado que quando ele vai escrever o livro, praticamente, assim, não tem bloqueios e não tem pausas, porque ele tá com tudo definido. E eu sinto que esse é um meu estilo também de planejamento, de trabalho, por isso até que eu vou gastar bastante aí munição de criatividade nessas etapas. Eu vou deixar aqui pra vocês o que eu respondi, quais são as perguntas que eu respondi no dia de hoje, para que vocês possam acompanhar assim mais de perto. Quem sabe até se juntar a mim aí nesse planejamento, por que não, né? Já que estamos aí no começo do livro, por que não vocês também começarem, eu de vocês aí planejando e criando aí a história de vocês. Se ficar alguma dúvida, tiverem, né, qualquer questionamento referente, mas o que eu respondo aqui e tal, comenta aqui embaixo que eu respondo vocês. Eu vou ajudar vocês no que for necessário, tá bom? E isso aí, até amanhã. Olá pessoal, voltamos então para mais um dia planejando o livro. Eu espero que vocês estejam se unindo a mim nessa jornada, estejam planejando o livro comigo. É um processo bem legal, eu gosto bastante, na verdade. Obviamente que eu adoro escrever, mas a parte de planejar é algo muito divertido, algo muito diferente. Então eu tô bem empolgada, assim, tô bem empolgada com que essa história, esse lapso, esse fragmento de ideia pode vir a se tornar aí. Então é isso, ontem a gente respondeu algumas questões, né, referente principalmente ao nosso herói, ao nosso personagem principal, e hoje vamos dar seguimento daí a mais o plot mesmo, né, qual que vai ser o evento excitante, qual que vai ser o gatilho, enfim, todas essas coisas. Então, sem mais delongas, cafezinho na mão e bora lá!
tava criando essa premissa, a minha ideia principal, assim, não uma ideia, mas uma inspiração que me veio na minha cabeça é que fosse uma vibe o médico e o monstro. Então a gente tem o herói e a criatura, né? Então, quando eu pensei nisso, eu pensei também que os dois seriam personagens únicos, né? Seriam basicamente realmente os heróis da trama. Pra isso, eu lembro que em Anatomia da História ele fala que quando você tem múltiplos personagens, você também tem que ter uma trama pra cada um e que essa trama se envolva em uma maior. Então, a minha ideia é realmente, quando for trabalhar o projeto, trabalhar essa questão junto, não é no caso dos dois. Por isso até que eu coloquei aqui, ó, os post-its antes eu tinha colocado eles juntos, agora eu dei um espaçamento maior, porque daí eu vou anotando uma coisa ou outra sobre a trama de cada um, tanto da protagonista quanto da criatura protagonista, né? Basicamente é isso, gente. Não quero dar muitos spoilers, mas enfim, é isso. Gente, que frio que tá fazendo, meu Deus. Tá chovendo já a semana inteira e cada vez parece que cai mais a temperatura, eu estou congelando. Enfim. O que eu tenho pra dizer é que a minha agente respondeu o e-mail que eu enviei e ela disse que adorou a ideia, a proposta, acho que tem uma linha do tempo muito legal pra gente trabalhar, então eu tô super empolgada pra continuar ali o projeto. Eu vou dar seguimento em mais algumas coisas, mais algumas perguntas que eu acho que vale a pena responder ainda. E daí eu vou começar a trabalhar nos primeiros capítulos. Por que eu vou fazer isso? É uma forma de eu sentir como o tom de voz, como eu vou dar seguimento, se é isso mesmo, se tá legal, o ritmo, pra daí eu voltar no projeto e ajustar aquilo que eu não senti que ficou legal. Finalizei aí o que eu tinha proposto, que era preencher mais algumas coisas dentro do arquivo e também já preparar os capítulos para começar a escrever e sentir o peso da história. Eu defini os 5 primeiros capítulos, então basicamente é do prólogo ao evento incitante. Eu acho que até ali já vai dar para sentir bem como vai ser o peso da escrita, como vai ser a voz narrativa da protagonista. Eu acredito que já vai dar para sentir legal. Então, assim, amanhã eu pretendo realmente começar a escrever, se tudo der certo. Se não, talvez eu ainda tire quinta e sexta para dar uma amadurecida na ideia e retorne à escrita de fato só na segunda-feira. Mas acho que foi uma semana bem produtiva, eu não esperava concluir o projeto assim tão rápido, talvez porque como esse é um enredo de um livro mais curto, eu consigo ter uma visão mais ampla de tudo como ele vai ser. Diferente de um livro que é muito mais longo, que precisa ser bem mais trabalhado todo o escopo dele. Mas, enfim, me conta aí como é que tá o arquivo de vocês, se vocês estão trabalhando em uma história nova, enfim. Me conta aqui nos comentários, vamos trocando figurinhas. Até mais, boa semana!